aqueles que sofrem de compulsão alimentar acreditam com toda a força que, se fossem magros, a vida seria radicalmente diferente. Mesmo aquelas pessoas que perderam peso e ficaram magras 6 ou 7 vezes, pelo menos, né, o tempo de ida e vinda, os famosos efeitos sanfona, mesmo estes, durante a vida, eles continuam acreditando que quando emagrecerem de novo, mais uma vez, apenas nos dê mais uma chance. Muitos pensam, eles finalmente serão felizes. A fantasia de quando eu for magro foi inestimável para nós durante toda a nossa vida. É o que compartilha a autora do livro Jane Roth, autora do livro Descobrindo o Prazer Além da Comida. Hoje nós finalizaremos o capítulo 4. Neste capítulo, que tem o título de O Desejo Proibido, Jane, ela segue, né? Nós começamos este capítulo na semana passada. Na sexta-feira, dia 20 de agosto, na sexta-feira passada, hoje é dia 24 de agosto, então na sexta foi 21, né? E não 20. Nós paramos numa história difícil que Jane passou com um rapaz que ela deu o nome de Ralph. Se você se interessar, está aí gravado. E também no YouTube, no meu canal do YouTube. Mas hoje, nessa continuidade, né, Jane, ela vai apresentar uma das formas mais sutis de compreendermos o porquê fantasiamos. Na história de Ralph, ela nos levou a um lugar muito profundo, né? Que é o quanto que nós podemos continuar tentando, no presente, resolver uma dor que começou lá no passado. Então, hoje, continuando a história, mas agora trazendo mais fortemente a questão da fantasia, nós vamos entender que não é apenas fantasiar que emagrecer seria o fim de nossos problemas emocionais. Isso é uma fantasia. Mas também aquela ideia de que quando alguma coisa acontecer, quando eu emagrecer, quando minha vida mudar, é só então que algo vai ficar bem. Posso compartilhar com vocês, inclusive, que esta fantasia é a base oculta da ansiedade. Então, se você sofre de ansiedade, fica aqui, porque você vai compreender algumas questões. E eu vou deixar aqui uma pergunta antes de dar sequência à leitura. E a pergunta é assim, vou deixar aqui por escrito, porque assim a gente pode ir norteando, né? Você pode também chegar junto com a sua história. Mas deixa essa pergunta para você que é assim, ó. O que estou adiando? O que estou adiando viver enquanto
Estou tentando elaborar a pergunta de uma maneira mais sucinta. O que estou adiando viver enquanto espero alguma coisa acontecer? Deixa eu ver se ficou bom. O que estou adiando viver enquanto espero alguma coisa acontecer? Pronto. Eu penso que é uma boa pergunta. Porque às vezes nós estamos adiando enquanto fantasiamos. Estamos esperando algo acontecer. O que será esse algo? Antes de dar sequência ainda, eu convido você a se preparar para estar aqui. Vamos juntos. Solta os seus braços. Você não precisa ter assistido nenhuma das aulas anteriores. Hoje é a aula de número 17. Nós estamos entrando na 4ª semana de leitura. Para quem esteve comigo neste final de semana, no sábado agora, dia 22 de agosto, tivemos um grupo de constelação com o tema O Outro Jeito de Ouvir. Então, para vocês que estiveram no grupo, será também um passo a mais se você continua abrindo um espaço para algo novo. Quantas coisas vimos. Então traga você para cá também com aquela presença que criamos durante todo o sábado. Mas para você que não esteve no grupo do sábado, traga a sua presença aqui agora para continuarmos a leitura. Então solta os seus ombros, desce a sua língua, passa a sua língua pela gengiva, pelos dentes. Imagina que você tem um fio no topo da sua cabeça que ajuda você a organizar a sua postura. Mantenha a palma das mãos para baixo, os pés bem apoiados no chão. Caso você ainda esteja sentado na sua cama, levante-se. A única orientação é que você não fique deitado. Definitivamente não. Não faça isso com você. E essa pergunta que eu deixei aí para vocês anotarem, o que estou adiando? Talvez você esteja adiando na postura deitada. Ah, Anvalda, não estou adiando não, mas se você está aí de maneira passiva, se jogando e me assistindo, é uma forma de você estar adiando viver. Porque a vida, ela é ativa, ela não é passiva. O amor é ativo, ele não é passivo. Então vem agora, né? Não é quando algo acontecer, é agora. Faça essa gentileza, sente-se, cruza as suas pernas assim, né? Na postura de lótus do infinito, né? Alinha sua coluna, isso. Eu tenho certeza, mesmo que você não admita, eu sei que você vai se sentir melhor se você alinhar a sua coluna.
Mesmo que você fale, eu preferia do outro jeito. Não, do outro jeito é porque você já está adaptado. E é o lugar conhecido, que é o que eu venho falando aqui. Pode até ser que você se sinta um pouco melhor, sabe por quê? Porque é conhecido, mas bom não é. Então, alguma coisa você pode fazer por você agora. Alinha a sua coluna, abre o peito. Solta a sua barriga, deixa o ar chegar dentro da sua barriga. Abre um espaço aí agora. Eu vou continuar a leitura. Vamos lá. Aqueles que sofrem de compulsão alimentar acreditam com força que se fossem magros, a vida seria radicalmente diferente. Foi com esta frase que eu abri a live de hoje. E hoje nós falaremos sobre fantasia e desejo. A fantasia do quando eu for magro, quando eu for magra, foi inestimável para nós durante toda a nossa vida. Esta é a frase que Jane compartilha, né? Da história dela. Nós a criamos, então nós criamos uma fantasia para explicar o desespero da nossa infância e impedi-lo de nos destruir. Então, olha que informação importante. Por isso que eu disse que hoje nós vamos dar sequência, mas nós vamos trazer algo de precioso de entender a base da ansiedade. Não adianta você ir ao psiquiatra tomar remédio de ansiedade se você não for tratar a causa. A medicação, ela ajuda por um tempo. Ela é um recurso que você pode utilizar no momento de desespero. Mas tem muitas pessoas que acreditam que estão se tratando, tomando uma medicação. E não é o tratamento. A não ser que você decida que a ansiedade é uma doença que não tem cura. E que você vai tomar pro resto da vida aquela medicação. E que deve ser muito triste. Sabe por quê? Porque a partir dela você vai começar em algum momento a tomar remédio para dormir, depois remédio para acordar. E tem uma indústria por trás disso. E talvez valha a pena você repensar o que você considera que é investir na sua saúde. De verdade. Então, quando nós compreendemos que nós desenvolvemos uma fantasia para encobrir o desespero de uma criança, que ela não tinha outra opção a não ser criar uma fantasia. Precisávamos de alguém em quem colocar a responsabilidade pela dor. O problema em desistir da fantasia agora, no momento atual, é que sem a fantasia, sem ela, não há nada entre nós e o desespero de toda uma vida. Pausa para sentir isso que eu acabei de trazer, que a Jane está também, né, revelando aqui. No sábado, né, neste último sábado agora, dia 22, nós tivemos um grupo, e o grupo tinha, o tema que foi trabalhado foi o outro jeito de escutar.
Nós trabalhamos muito essa questão. Como é difícil soltar aquilo que foi um marco, a barreira, a defesa. Fantasia é uma defesa. Por isso que fantasiamos. Toda criança fantasia. Eu, você, um dia nós fomos, criança, e nós precisamos fantasiar justamente para dar conta. Então, quando a gente tira essa fantasia, não há mais o muro entre o seu hoje e o desespero que a criança viveu. É quando você toma ela de frente, sem nada no meio. Como comedores compulsivos, passamos anos dizendo a nós mesmos que não somos dignos de ser amados porque não somos magros e que, quando emagrecermos, as pessoas que desejamos nos desejarão. O nosso amor será 10 vezes mais compreendido. Nossa agonia desaparecerá. Todos esses anos sem amor serão justificados. Essa fantasia era o bastão contra a nossa dor. Ela perdoou nossos pais, ao mesmo tempo que nos deu esperança de que, em determinado momento, abre parêntese, quando emagrecermos, fecha parêntese, nossa vida seria adorável e meiga, como lírios d'água. Mas ela foi apenas uma maneira para que as coisas fizessem sentido para a criança. Nosso peso não tinha nada a ver com os motivos dos abusos, abandonos e violações dos nossos pais. Não tínhamos nada a ver com os motivos dos abusos, abandonos e violações dos nossos pais, mas nós acreditávamos que nós éramos o problema na vida deles. Então nós fantasiamos que eles são tudo para nós. Isso é inevitável para uma criança. Por isso ela precisa fantasiar. E é por isso que eu venho trabalhando aqui com vocês. De uma maneira muito minuciosa, bem cuidadosa mesmo. Às vezes eu sou mais incisiva. Do porquê que existe algo acontecendo com o trabalho das constelações familiares que é terrível. Quando nós acreditamos que precisamos perdoar os nossos pais. Ou ainda que honrar os pais é passar por cima de tudo aquilo que aconteceu. E não é isso. Existe uma distorção do entendimento, principalmente por essa quantidade gigantesca de cursinhos de constelação familiar que foi oferecido. Talvez, num período aí, talvez de pandemia, que as pessoas estavam também desesperadas para fazer alguma coisa, então resolvia-se fazer curso de tudo. E é claro que, como tudo que é feito no desespero, depois vem o prejuízo. A verdade precisa ser dita. Porque nem Bert Helling trouxe esta forma de trabalhar. Às vezes eu vejo algumas coisas, lógico, criada pela IA na internet, Bert Helling sentado assim de frente, uma pessoa, criar uma imagem criada pela IA. É como se Bert Helling estivesse tratando a pessoa, fazendo aqui uma terapia. E algumas frases, que são duvidosas. Será mesmo que essas frases seriam de Bert Helling? Porque são também formas de fantasiar o trabalho profundo da constelação familiar.
Essa pausa é para refletir. O quanto somos destruidores de nós mesmos. Quando nós passamos por cima de uma dor. E a dor está ali. Ela continua acontecendo e isso vai mostrar como? Com o resultado da nossa vida. Continuando. Não tínhamos nada a ver com os motivos desses abusos, abandonos e violações. Acreditávamos que tínhamos. Porque nos culpar pela tristeza nos proporcionou certo controle sobre elas. Aqui está a ponte que nos ajuda a compreender por que nós queremos assumir os erros dos nossos pais, perdoando inclusive, né? Se é que existe algum tipo de perdão, porque assim nos dá a sensação de controle. Se eu sou o problema, então eu posso controlar isso. Durante os anos em que fiz dieta, diz Jane, acreditava que todos os problemas na minha vida estavam arraigados ao meu corpo. Quando entrava em uma loja e eles não tinham o meu tamanho, quando entrava em um grupo de pessoas e ninguém prestava atenção em mim, quando não conseguia decidir qual trabalho queria fazer e me sentia preguiçosa, inútil e até idiota, quando passava todos os sábados à noite sozinha, ou acreditava que minha infelicidade tinha a ver com meu corpo. Eu acreditava que, enquanto fosse gorda, sufocaria a minha criatividade. Minha autoexpressão, minha beleza dependia do meu corpo magro. Quando eu me permitir ser magra, disse a mim mesma, isso será o símbolo da minha vontade de receber prazer. Ser magra será a minha declaração para mim mesma e para o mundo de que, após tantos anos, eu finalmente acredito que sou digna de amor. Eu estava errada. Ser magra fez os que ser magra faz. Olha que interessante isso aqui, preste atenção. Porque a Jane, ela também não está falando que é legal ser gorda, porque a gordura ela pode te trazer, obviamente, outras coisas. Pode desregular, né, o seu corpo de outras formas, te trazer doenças, outras doenças. Porque ela não está defendendo a obesidade, tá? Porque é importante eu trazer isso aqui para vocês. Porque nós temos uma tendência, né, a inclinar. Ah, então não preciso ser magra. Não é que ela está dizendo que a obesidade seja legal. Obesidade é doença. Aí ela fala, ser magra fez o que ser magra pode fazer, que é me ajudou a me sentir mais leve. E até um pouquinho mais atraente, sim, a gente fica um pouquinho mais atraente. Dá uma sensação de maior liberdade com as roupas. E até por entrar nos padrões da sociedade, é como se você se sentisse um pouco pertencente. Ela não está desprezando isso. Mas o ponto é que ser magra
não curou o sofrimento subjacente e a angústia reprimida da infância. Isso nunca vai se curar ficando magro. Você vai ser uma magra angustiada. Antes você era gorda, angustiada. Agora você vai ser uma magra angustiada. E a angústia vai te levar a outro tipo de compulsão. Percebem isso? Você vai mudar uma compulsão por outra compulsão. Você vai ser um compulsivo por ser magro. Como está acontecendo com uma boa parcela de pessoas que usam, por exemplo, Mounjaro. Agora ficou obcecado pelo Mounjaro. É outra compulsão. Então eu vou trocando uma compulsão pela outra e nunca resolvo o ponto-chave. É nesse sentido que eu trouxe, inclusive, o perigo do entendimento superficial do trabalho da constelação familiar, que pode estar, inclusive, reforçando a compulsão, acreditando que honrar o pai e mãe é só fazer isso aqui. Agora eu estou honrando papai e mamãe, tadinho, eles fizeram o que eles podiam. Ai, coitado, eles batiam porque era a única coisa que eles podiam fazer. Lá. Porque não é isso o trabalho da constelação familiar. É outra coisa. E aí ela continua. Homens casados, relacionamentos de longa distância, amados viciados em drogas, álcool, trabalho ou sexo. Insistir neles é o mesmo que acreditar que, quando você emagrecer, a angústia que a segue como uma sombra desaparecerá. Ambas são fantasias. Uma envolve alcançar algo, a outra envolve conseguir alguém. Ambas são uma maneira de dizer: o presente ou o passado pode ser horrível, mas eu não preciso pensar nisso porque o futuro será fabuloso. Aqui mora o perigo, porque é a base da ansiedade, né? Eu vivo só no futuro. Quando, sempre é o quando. Ambas são geradas para distrair você. Ambas proporcionam um foco, um objetivo na direção do qual você pode se mover continuamente, sem nunca chegar nele. Melissa tem 44 anos hoje. Ela tem um marido, uma filha, trabalho, dinheiro, uma casa nas montanhas e um amante casado. O amante, assim como seu pai, sempre ameaça deixá-la. O amante, assim como seu pai, é alguém que ela cobiça, com quem deseja passar o resto da vida. Alguém que ela acredita que a salvará da miséria da vida cotidiana. Porque Melissa tem tudo, mas mesmo assim ela se sente na miséria. Ela está convencida de que, se fosse casada com o amante e não com o marido que ela tem, estaria sexualmente satisfeita e seria totalmente compreendida e apreciada como a mulher complexa que é.
bem como está convencida de que viver com o pai seria uma aventura gloriosa, uma vida sem lágrimas, castigos ou tarefas. Melissa diz que deseja viver com um amante. O amante diz que não sabe o que quer. Às vezes ele diz a ela que deixará a esposa. Outras vezes que eles devem se separar e esquecer um ao outro. Às vezes ele também diz a Melissa que não consegue viver sem ela. E Melissa aguarda. Melissa sabe aguardar. Ela aprendeu a aguardar o pai dela. Ela passou 15 anos da vida dela aguardando para falar com seu pai perfeito novamente. Aquele que foi embora sem se despedir dela quando ela tinha 10 anos de idade e só voltou a reencontrá-la aos 25 anos de idade. Melissa aprendeu a esperar. Se Melissa tivesse deixado de esperar o retorno do seu amor, poderia começar a se perguntar: por que ele está demorando tanto? Não. Melissa nunca teve o direito de expressar a sua dor enquanto esperava o seu pai voltar. Ela poderia até ficar furiosa com a crueldade de um homem que desapareceu da vida de suas filhas, sem dar sequer um telefonema por 15 anos. E depois reapareceu, fingindo que nada tinha acontecido. Papai voltou. Se deixar de esperar, Melissa, talvez, se ela parasse de esperar, ela começasse a chorar. Talvez ela se sinta traída, abandonada, desesperançosa e perceba pela primeira vez, desde o abandono de seu pai, a traição que bloqueou e que nunca reconhecerá enquanto acreditar que poderá ter um futuro brilhante e amoroso, se conseguir esperar tempo o suficiente. Recentemente, Melissa tem ficado doente com mais frequência, gripes, infecções de pele, torções nos tornozelos. Ela teme que seu corpo esteja entrando em colapso. Diz que está caindo aos pedaços. Gente, isso aqui, num processo terapêutico, é fabuloso. Porque quando o corpo ele começa a ceder, então naturalmente ele pode começar a adoecer. E isso é bom dentro de um processo terapêutico. É o momento que nós começamos a encontrar um respeito pelo próprio corpo. Um corpo que começa a adoecer durante o processo terapêutico é um corpo que está ficando saudável. É um corpo que precisa ser visto, acolhido. Não é para dar ênfase ao adoecimento, mas é um dado de que alguma coisa está começando a aparecer, a ceder. Se o seu corpo estivesse tentando falar com você, o que ele diria? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês aí também. Se o seu corpo
pudesse falar algo em palavras, o que será que ele estaria tentando falar com você? O pessoal que estava comigo no sábado, nós trabalhamos exatamente essa questão. Inclusive, eu fui mostrando o que fazer com isso, tá? Gente, quem não teve oportunidade de estar comigo no sábado, dia 22, e quem esteve, que eu sei que vai dar continuidade, né? Porque tem muitas coisas a serem trabalhadas, o próximo grupo será no dia 26 de setembro. Já anotem aí essa data. E o tema do grupo do dia 26 de setembro será o corpo. Eu vou trabalhar comida, o prazer e o viver. Este será o tema do dia 26 de setembro, tá? Então, voltando aqui. Se o seu corpo estiver tentando falar com você, o que ele diria? Tenho de parar de viver do jeito que vivo, diz Melissa. Continuo à espera da decisão de Marcos. Marcos é o amante de Melissa. Mas não sei sequer o que quero fazer. Depois de 3 anos e meio de mentiras, isso realmente está começando a me atingir. Melissa mente para si mesma. 3 anos e meio que ela vem vivendo essa história como amante. Melissa mente para sua mãe, mente para o seu marido, mente para seus filhos. Melissa mente para si mesma. Ela não consegue dizer a verdade em nenhum lugar. Melissa não consegue dizer a verdade para ninguém. Depois de silenciar os sentimentos que ameaçariam as pessoas ao seu redor durante toda a vida, ela já não sabe o que sente. Só que acredita que tem permissão para mentir. Depois de se esconder tão bem por 34 anos, Melissa se sente vazia e é perturbada pela sensação de que a vida que vive não é dela. Minha amiga Clara contou uma história sobre uma cliente dela. Uma criança de 8 anos que fez dieta por 2 anos e ganhou 6 quilos no processo de dieta. Em desespero, a mãe levou a filha até Clara e ela perguntou qual era a comida favorita da filha. Clara perguntou para a mãe da criança e a mãe da criança respondeu: minha filha ama M&M's, aquelas bolinhas de chocolate, sabe? Então Clara disse: certo, eu quero que você saia daqui e compre M&M's o suficiente para encher uma fronha de travesseiro. Depois que fizer isso, dê um travesseiro para sua filha e a deixe comer sempre que ela quiser. Assim que os M&M's acabarem, reabasteça o travesseiro. Tenha certeza de que ela sempre tenha um travesseiro de M&M's sempre cheio. Pare com a dieta. Deixe que ela coma o que quiser quando estiver com fome. E me ligue daqui a uma semana. Clara deu esse exercício para que aquela mãe pudesse fazer com a sua filha por uma semana.
a mãe, após gritar de horror com Clara, que se sua filha ganhasse 20 quilos durante aquela semana, ela mandaria para morar na casa dela. A mãe saiu se arrastando do escritório de Clara, mas naquele momento ela já não sabia mais o que fazer e no desespero ela entrou no supermercado, comprou M&M's, chegou em casa, foi até o armário, encheu a fronha e entregou para a filha. A filha dela carregou o travesseiro de M&M's consigo por 8 dias. Ela dormia com ele, o deixava ao lado do banheiro enquanto tomava banho, o colocava em uma cadeira quando assistia à televisão e, claro, comia M&M's sempre que queria. Algo que, nos primeiros dias, ocorreu com muita frequência. Na verdade, depois que a mãe comprou mais 1 quilo de M&M's, no terceiro dia dessa doce experiência, a mãe estava pronta para processar a profissional Clara. Em um telefonema histérico, a mãe disse a Clara que sua filha havia comido mais chocolates do que nunca e questionou como ela supostamente emagreceria assim. A mãe daquela criança estava furiosa. Clara pacientemente ouviu aquela mãe e garantiu que a menina estava reagindo a anos de privação e que, quando ela acreditasse de verdade que poderia comer o que quisesse e que a mãe não roubaria a fronha dela, ela ia relaxar e começaria a comer somente quando o estômago demonstrasse fome. No 9º dia, a fronha ficou no quarto. Ao final de 5 semanas, a filha, que já tinha esquecido os M&M's, havia perdido 3 quilos. A fantasia do sabor de M&M's é mais encantadora do que o sabor do M&M. Anotem essa frase aí, viu? A fantasia do sabor dos M&M's é mais encantadora do que o próprio sabor do M&M. A fantasia de ser magro é mais poderoso do que o ser magro. A fantasia de passar a vida com um parceiro indisponível é mais emocionante do que passar a vida com alguém que não ama você. Como filhos de famílias problemáticas, passamos a vida a desejar o que nos era proibido: o amor. O amor era proibido. Negociamos uma autoridade invisível. Se comermos somente bolachas, diets e bebidas de proteínas, se nos torturarmos e nos privarmos bastante, afinarmos nossos corpos até sobrarem apenas ossos, será que seremos os filhos adoráveis
que os nossos pais não notaram? Agimos como se fôssemos crianças assim, coniventes à espera, que se humilham para conseguir amor. Não sentimos atração por pessoas que são carinhosas conosco, mas atraímos relacionamentos que repetem as feridas do passado. Gente, só abrindo parêntese aqui. Mais um parêntese. No último grupo, eu trabalhei uma questão que parecia muito, mas parecia muito mesmo. Porque nos grupos que eu trabalho com todas as pessoas do grupo, né? Para quem vem, está sempre comigo nos grupos, sabem disso. O quanto somos cruéis conosco. A crueldade. Comece a perceber aí você, no dia de hoje, o quanto que você é cruel com você. Anote isso, perceba as suas crueldades. Voltando aqui, a gente já está finalizando, nós vamos finalizar esse capítulo. Quando a participante de uma palestra disse que poderia descrever o seu histórico de relacionamento, dizendo que passara 50 anos tentando ficar com as pessoas erradas. Quando um homem casado deixa a esposa para ficar com a amante, quando um relacionamento de longa distância se torna uma parceria de convivência, a fantasia acaba. Os amados, por quem estávamos dispostos a morrer, se tornam seres humanos comuns, que fazem barulhos demais ao comer cereais, que soltam pum enquanto dormem. Não são os Ralphs, né? Para quem assistiu a live da última sexta-feira, dia 21, o problema não são os Ralphs. O problema não são os viciados em trabalho. O problema não são os homens casados que queremos. O que nós realmente queremos é o amor que não recebemos de nossos papais e mamães quando éramos crianças. Quando você fica consertando o seu marido na sua casa, na verdade você está tentando consertar o seu papai ou a sua mamãe para amar você do jeito que você acha que seria o jeito certo. Entenderam? Quando você fica tentando controlar a sua esposa para ficar mais em casa, talvez para ela gastar menos, na verdade você está tentando controlar a sua mãe que não olhava para você e que não ficava em casa fazendo comida para você, cuidando das suas coisas, como se você fosse o único ser do planeta. Entenderam? Depois de passar um ano dando escândalos nos aeroportos, sempre que Matt viajava, agora a Jane voltou lá na história dela com Matt, tá? Para quem acompanha aqui todas as lives. É o namorado atual de Jane. Percebi que não era ele quem eu queria que ficasse. Era meu pai que eu queria que ficasse e me protegesse da minha mãe, porque a minha mãe era louca. Eu precisava dele. E quando ele foi embora, me senti apavorada e abandonada. Se Matt ficasse em casa pelos próximos 60 anos, se ele nunca fosse ao supermercado que fosse, ou desse uma volta no quarteirão, ainda assim, eu não conseguiria mudar o fato de que me sentia apavorada e abandonada quando meu pai me deixou.
parei de tentar fazer a pessoa errada ficar e comecei a me permitir sentir dor, raiva pela pessoa que eu queria que ficasse, que no caso era meu pai e a minha mãe. Quando eu comecei a trabalhar este sentimento verdadeiro no meu processo terapêutico, a dor que tentei evitar por 35 anos, aí sim, eu parei de dar escândalo com as pessoas erradas. Respirem. Parem de proteger papai e mamãe. Aliás, o próximo livro que nós vamos ler já está escolhido, tá? A Revolta do Corpo. Este vai ser o próximo livro. Acho que nós já estamos preparados para este. Fantasiar e desejar o que é proibido está relacionado ao nosso desejo de silenciar a dor do passado. Anotem essa frase aí para vocês. Fantasiar e desejar o que é proibido está relacionado ao nosso desejo de silenciar a dor do passado. Foi valioso endeusar as pessoas de quem precisávamos quando éramos crianças. Então, foi valioso endeusar papai e mamãe. A saudade do que não poderíamos ter nos deu esperança de que um dia o teríamos e nossa vida seria melhor. A fantasia e o desejo passou a ser os nossos amigos. O problema da fantasia é o maior benefício da própria fantasia. Ela nos impede de viver o momento presente. Respirem, sintam isso. Onde é que está o problema da fantasia? O único problema é que ela não deixa você viver a realidade. Tão óbvio, né? No entanto, o presente agora é diferente do presente em outros tempos. E, embora as pessoas ainda fiquem doentes, vão embora e morram no presente, também é no presente que os corações se abrem e o amor entra. Não tem como o amor entrar quando o coração está fechado. Não tem como. Você nem consegue amar e nem se sentir amado. E aqui estão os bloqueios. Por isso que eu tenho trazido para vocês todo o contexto daquilo que está no corpo. E que a fenomenologia, ela não resolve isso. Que é o trabalho da constelação. O trabalho da constelação, ela abre, ela desnuda, ela revela. Ela nos leva de encontro a algo importantíssimo. Percebem isso? Então, uma coisa não elimina a outra. Eu não estou dizendo que a constelação não é para ser feita. Eu só estou dizendo que ela não resolve o problema que precisa ser resolvido. É um conjunto. É junto. Um não exclui o outro. É junto. Por isso que eu coloco junto.
Então, para quem esteve comigo, né, no último sábado, sabe isso. Quem já esteve comigo em outros grupos, sabem disso. E o que nós vamos trabalhar no próximo grupo, que será comida, prazer e o viver. Este será o tema do próximo encontro aqui comigo no dia 26 de setembro. Bom, finalizamos hoje então o capítulo 4. Amanhã, terça-feira, começaremos o capítulo 5. E o capítulo 5 é a síndrome da atitude errada. E para quem está aproveitando as leituras, eu sei que está todo mundo aproveitando, nem que seja para me criticar, nem que seja para ficar com raivinha de mim, isso já é o suficiente, porque alguma coisa aconteceu aí dentro de você. Compartilhe a live com outras pessoas, para que você realmente possa equilibrar o nosso encontro. Então eu ofereço algo para vocês e vocês fazem a gentileza de compartilhar. Você não precisa pensar numa pessoa, a pessoa não precisa ver a live, mas a máquina Instagram, que precisa ler algoritmo, precisa saber que você está compartilhando. Então faça essa gentileza, né? Não fica só vendo a minha vida particular, não, que é incrível, gente, incrível. No sábado eu fiz uma postagem da minha vida particular. Adivinhem quantas visualizações e o quanto de comentário, né, da minha vida pessoal. 2.000 visualizações. E das minhas lives que eu estou tratando, eu estou trazendo conteúdo, eu estou ajudando você a olhar para você. Não passa de 100. Eu acho isso muito legal. Por isso que uma revista Caras, ela faz muito mais sucesso do que um livro. Porque nós queremos viver no mundo da fantasia. Simples assim. Mas de vez em quando eu posto a minha vida pessoal para que o Instagram saiba que eu sou alguém. E aí as pessoas comentam, né? Curte, né? Quase 100 curtidas. E aí eu faço algum tipo de movimento, né? Não precisava disso, né? Vocês poderiam fazer isso aqui. Tanto conteúdo. É um momento de terapia. Você acabou de ter 1 hora de terapia gratuita comigo. Então, até amanhã. Amanhã nós continuamos. Capítulo 5. A síndrome da atitude errada. Beijos!